Olá, este é o Unicast, o videocast oficial do 11º Encontro Avícola Empresarial Unifrango. Eu estou com a Adriana Toscan, da Adizeu, e Antônio Klein, da Agrogen. Qual a mensagem que a senhora trouxe hoje aqui, doutora Adriana? A gente discutiu hoje a interação entre as áreas nutrição, controle de qualidade, produção, compras, para buscar o maior aproveitamento dos ingredientes, o conhecimento desses ingredientes, a interação entre eles, para melhorar a rentabilidade das empresas, né? E isso passa por toda uma evolução, né? Tanto de conceitos nutricionais, de procedimentos, né? De controles e operacionais, e também de estruturais, né? Porque é um dos grandes limitantes, né? Ainda dentro da produção de ração, a segregação de matéria-prima, né? A própria análise de matéria-prima prévia ao uso. Então, a gente tem muitas oportunidades nesse sentido, né? E o objetivo realmente era chamar a atenção para isso, né? Para esse trabalho conjunto entre as áreas e para se buscar cada vez mais no detalhe, né? Onde tem a tecnologia e acompanhar a evolução da tecnologia dentro das áreas, né? Antônio, isso é fundamental na produção, nesse nível que o Brasil está, que a avicultura brasileira e paranaense está, né? Sim, porque, sem sombra de dúvida, porque na produção animal, variando um pouquinho, mas cerca de 70% do custo de produção animal é ração. E então, como esse custo é muito importante, e o custo é decisivo na competitividade, como o Brasil, mas também para as empresas, né, entre elas, enfim. Então, é fundamental economizar nesse custo da alimentação, que é aí os 70% do custo da produção animal vivo. E hoje, a Adriana aqui, de uma forma especial, abordou a importância de a gente não só olhar o aspecto da formulação, mas também olhar a nutrição com uma visão mais holística. Como ela já falou, né, é muito importante o controle de qualidade, o desenvolvimento de fornecedores, né, fazer parcerias, né, para que realmente a gente consiga estabilidade, diminuir a variabilidade das matérias-primas. E uma outra coisa muito importante, né, são os processos de fabricação de ração. E eu vou tomar liberdade aqui para dizer que, na minha opinião, assim, um elo fraco nas integrações ainda talvez o elo mais fraco é o processo de fabricação de rações. Então, muitas vezes, a fábrica de ração é visto como um custo e não como um impulsionador ou um meio de aumentar a rentabilidade. Então, normalmente, quando a gente faz, às vezes, investimentos, quer fazer investimentos, a gente não consegue fazer esses investimentos por uma falta de compreensão de quanto isso pode trazer de retorno. E como já falei no início dessa nossa conversa, é que o Brasil naturalmente é competitivo a nível mundial. Como nós somos competitivos, às vezes nós deixamos de fazer as coisas e deixamos, portanto, de ganhar dinheiro, ou mais dinheiro. Doutora Adriana, então dá para dizer que é uma oportunidade que as indústrias de uma forma geral, as empresas de uma forma geral, poderiam atingir mais performance se tivesse um olhar um pouco mais estratégico para essa questão? A questão não é a falta de vontade, mas é a falta estrutural, né? Por exemplo, nós temos uma ferramenta que é o NIRS, que é um equipamento que nem todas as empresas têm, né? É um equipamento que, de uma forma rápida, barata, segura, te dá informações cruciais para te entender os ingredientes, né? Porque o nosso grande objetivo é conhecer o que está entrando na fábrica, né? E, de uma forma ou de outra, aproveitar o máximo da composição, do valor nutricional desses ingredientes para transformar isso em carne, né? Então, ferramentas de laboratório, um laboratório completo, estruturado, um plano de análise bem consistente, né? E a capacidade de ter as informações o mais rápido possível para poder fazer reformulação. A gente comentou até, né, a questão das formulações mensais, né, como é difícil tu visualizar uma matéria-prima, a variabilidade, quando tu trabalha com uma informação no mês para fazer uma matriz nutricional, né? Então, o gerenciamento dos dados
que são gerados pelo controle de qualidade, a forma como tu gerencia, que vão te dar condições de aproveitar mais ou menos os ingredientes e diminuir o custo de formulação, né? Diminuir margem de segurança, tu realmente botar na matriz nutricional que o ingrediente vale e não penalizar porque não tem tanta certeza se ele vale isso, né? Importante, então, estar monitorando essas Isso. questões todas de ingredientes e do produto que está entrando dentro da empresa, que vai virar a ração e, no final das contas, a proteína, né? Se me permite, vou fazer um adendo aqui, porque o custo ele não pode ser visto só no que a gente erra na formulação, mas o que ele causa no campo. Então, você conseguiu, eu acho, de uma forma didática, e para quem compreendeu essa mensagem, mas essa mensagem, às vezes, ela não é entendida nas empresas. Quer dizer, eu, às vezes, formular em excesso, eu tenho um custo, que eu estou levando nutrientes a mais, mas se eu faço isso mal feito e não tenho o controle das matérias-primas de uma forma adequada, eu posso estar enviando nutrientes a menos e eu perco um monte de outros ingredientes que eu mandei a mais. E isso é um custo oculto, muitas vezes. Muitas empresas, né, não percebem esse custo. Isso, né? E os efeitos são pesados, né? Sim, porque daí você tem perda de desempenho, né? Então, na conversão alimentar, às vezes, como a Adriane falou, inclusive o aparelho digestivo, a questão sanitária, né? A ração é um grande veículo de transferência de microbiologia também, né? Então, equilíbrio da microbiota, né? Então, tudo isso faz com que esses nutrientes, né, esses ingredientes, depois desdobrando em nutrientes, eles são mais aproveitados dependendo dessa qualidade e do equilíbrio entre qualidade e quantidade. Então, tem que monitorar todo o tempo. Né? Isso é o dia a dia do nutricionista, né? Tentar esse equilíbrio, né? Todos tentam, esse é o objetivo, mas as ferramentas são distintas, né? Tu pode fazer isso de várias formas. É essa pergunta que eu ia fazer. Hoje as ferramentas, eu imagino que elas estão avançadas e elas estão disponíveis, né? Olhando para frente, é possível para as empresas contarem com essa evolução de forma mais acessível? Bom, eu acredito que a ferramenta ela passa por NIRS, né? E o que eu sinto que a gente precisa botar mais à disposição, né? As pessoas terem mais acesso, porque não é um equipamento barato, né? E o entendimento das curvas, das informações que vêm do NIRS, né? E o tempo real, quando que tu vai utilizar essa informação? Tu vai utilizar no recebimento, tu vai utilizar no monitoramento, né? O que eu mais acho que tem que evoluir na área de nutrição é a automação das coisas. É as coisas acontecerem de uma forma muito mais fáceis para o nutricionista. Porque hoje ainda se gera muita planilha de Excel, e em cima dessa planilha de Excel se coloca manualmente a matriz nutricional no programa de formulação, e por isso que as frequências de análise de formulação não são tão altas, né? Porque realmente existe uma dificuldade operacional, essa parte operacional da nutrição, que eu assim acredito que um dia vai melhorar bastante. Eu diria que justamente essa visão holística que a gente tentou enfatizar hoje, né? E a importância, por exemplo, dos processos. Eu acho que o Brasil tem muitas... Eu sempre falava, né, quando eu ainda estava na consultoria, que nós temos muitas oportunidades do dia a dia. Então, às vezes, a gente está atrás de tecnologias muito avançadas, mas a gente deixa de fazer o dia a dia. Então, eu acho que tem muitas... Nós estávamos mesmo falando antes da palestra, por exemplo, o uso do NIR em bancada, né, no laboratório. Tem muitas empresas que têm condições de separar essas matérias-primas por silos diferentes, mas não o fazem. No recebimento. Então, eu acho assim, a gente tem que falar no Brasil em inovações, e elas vão vir, vão nos atrapalhar, mas se nós não formos avançar nelas, mas eu acho que temos muito tema de casa, aí na área de rações especificamente falando, de coisas do dia a dia e qualidade nos investimentos. Nós temos problemas de qualidade de investimento, compramos máquinas que nós compramos para 40 toneladas a hora, por exemplo, mas efetivamente, se eu quiser fazer qualidade, elas são para 30. Então, nós temos vários paradigmas, né?
e que nós temos que resolver, por exemplo, entrando um pouco mais profundamente nesse conceito mais amplo, né, da nutrição. Quer dizer, a fábrica, a cozinha, ela tem várias oportunidades ainda para melhorar. Mas eu acho, assim, pela minha vivência, por exemplo, falando em inteligência artificial, esse tema está muito menos em voga no Brasil do que, por exemplo, em outros países, e principalmente na Europa, que eu tenho ido e acompanhado isso, mesmo na gestão dos processos e do machine learning, por exemplo, na aprendizagem, ela aprender a operar a máquina, ela mesma, pegando informações online, de qualidade de vapor, por exemplo, tipo de matéria-prima, granulometria de moagem. Até previamente estimar, né, o que pode acontecer. Exatamente. Então, acho que nós temos... E esse é o legal, acho, né? Eu acho que o legal é que a gente tem muita coisa para fazer. E isso sempre deve ser um estímulo e não uma preocupação. Não ter o que fazer, justamente, que eu acho que é o problema. Ter muita coisa para fazer é ótimo, tem oportunidade. E para quem quer, sempre vai ter oportunidade para melhorar. Me parece, pelo que vocês estão dizendo, que é uma situação que está muito ligada à inovação, às vezes, não somente tecnológica, mas sobretudo da gestão, dos processos estruturais, que vão chegar também na questão tecnológica, na inteligência das coisas, em machine learning, etc., mas passando dos processos mais simples que muitas vezes eles são deixados de lado. É uma gestão completa, então, que está faltando? Justamente. Eu diria que tem muitas empresas boas no Brasil, né? Tem muitas fábricas muito avançadas, mas de uma maneira geral, acho que é a área que mais oportunidades de melhoria tem. E é o ponto fraco, e eu acho que esse ponto fraco ele tem muito a ver com a incapacidade de apresentar bons projetos para a diretoria. A gente não está conseguindo convencer de que os processos não são um custo. Eles são uma possibilidade de ganhar dinheiro. E eu acho que nós temos na área de rações um pouco de dificuldade nessa capacidade de fazer bons projetos e vender eles, sobretudo, adequadamente para a alta direção que toma, no final, a decisão. Que normalmente está focada em frigorífico, na área comercial, e a gente está aqui na retaguarda e nós precisamos nos mostrar como importantes, porque, sob o ponto de vista de custo, nós somos o maior custo numa produção animal ou na integração avícola ou de suínos que seja. Então, mas a gente não está conseguindo transformar isso em números, né? E convencer os tomadores de decisão de que realmente eles precisam investir mais ali e que... mas eu acho que nós estamos indo bem, né? Nem tudo está perdido. O que eu ia perguntar justamente é... E qual é a sugestão, qual é a mensagem que vocês deixam para o pessoal conseguir atingir esses objetivos aí? O primeiro é fazer o básico, né? Como tu diz, e olhar dentro da sua estrutura o que é possível avançar. Não adianta também tu querer o máximo se tu não tem condições para isso, mas dentro de cada realidade eu acredito que tem oportunidade para avançar. Né? A gente trouxe um panorama de conceitos, um panorama de oportunidades, né? Então, cada um buscar dentro do seu dia a dia, da sua estrutura de fábrica, de produtos que produz, né? Uma melhoria no controle, no gerenciamento dos dados, olhar com mais frequência os dados para formulação, trabalhar com gestão de dados. Eu acho que é uma coisa muito importante. A gente gera na produção animal muitos dados, mas nem sempre a gente faz uma gestão desses dados, né? E usar a estatística para isso, para te dar realmente tomada de decisões de frequência de formulação. Então, acho que o caminho é muito, muito por isso. Cada vez mais conhecer o ingrediente, né? Todas as formas possíveis e atrás de todos os recursos possíveis e fazer as contas para converter isso em investimentos, né? E mostrar para a direção da empresa. Assim, encurtando, né, a minha mensagem é a seguinte: pergunte e não acredite que você é o melhor. Você tem oportunidades para fazer. E eu diria, como empresário ou gestor de empresa, sempre desconfia que você não peça recursos para fazer mais se você não faz o que você pode fazer com os recursos que você tem nesse momento. Legal. Muito obrigado pela atenção. Obrigada também. Obrigado a vocês. Tchau. Parabéns pelo evento.